Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Aqui nós encontramos a primeira prova que acontece no caminho de um homem de fé. E isso é bom a gente entender, que o fato de nós andarmos na fé não significa que nós não sejamos provados. E é justamente os que andam na fé que são provados, né? Quem não anda na fé não passa por prova nenhuma. Mas, aliás, essa é a segunda prova de Abraão desde o chamado dele, porque o chamado dele foi para que ele saísse de Ur dos caldeus e fosse para uma terra que o Senhor ia mostrar a ele. E ele não foi, ele parou. Ele parou no meio do caminho por causa de ligações familiares, né? Ele para em Harã, e em Harã ele parece que ele prospera de alguma maneira, porque ele tinha muitos servos, né? Ele tinha muitos escravos, tinha gado, tinha bens. No capítulo 12, versículo 5, no versículo 4 diz que era Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E um pouco antes, no começo do versículo 4, diz que assim partiu Abrão, como o Senhor lhe tinha dito. Ou seja, ele parte agora uma segunda partida, né? Porque o Senhor já havia dito a ele que ele devia sair e ir para uma terra que o Senhor ia mostrar. E foi Ló com ele. E era Abrão, da idade de 75 anos, quando saiu de Harã. E tomou Abrão a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e todos os bens que haviam adquirido. Ou seja, foi próspera a parada dele em Harã. Mas isso não significa que tenha sido proveitosa no sentido de comunhão com Deus e de testemunho para Deus. Mas foi próspera. E essas passagens nos ensinam que prosperidade nem sempre é sinônimo de fidelidade a Deus ou de comunhão com Deus. Deus pode exatamente nos tornar prósperos para provar a nossa fidelidade. Deus pode enriquecer um cristão, permitir que um cristão enriqueça, mas para provar, é uma prova, a riqueza é uma prova. Um amigo, ele costumava dizer: feliz aquele que nasce pobre, como é que é? Nasce pobre, cresce ignorante e morre cedo, né? Esse amigo muito rico, milionário, costumava dizer essa frase, porque a mesma medida de dinheiro que ele tinha, ele também tinha de problemas, porque a riqueza acrescenta também dores. E aqui fala que todos os bens que haviam adquirido e as almas que lhe acrescentaram em Harã, ou seja, muitos empregados, muitos servos, e saíram para irem à terra de Canaã e chegaram à terra de Canaã. Agora aqui sim ele cumpre o desejo que o Senhor deu a ele, que o Senhor mandou, a ordem que o Senhor mandou, dele sair para uma terra que o Senhor ia mostrar. Essa terra seria Canaã. E é nessa terra que ele edifica um altar e ele adora o Senhor ali, invoca o nome do Senhor no altar que ele edificou. Aí no versículo 9 nós vemos ele caminhando para o sul, para o lado do sul. Esse lado do sul é em direção ao Egito. E o versículo 10 vem a prova agora de Deus, e havia fome naquela terra. Fome na Bíblia é provação. Nós encontramos, principalmente no Antigo Testamento e também no Novo Testamento, né, no livro de Atos, várias ocasiões em que o Senhor permite uma fome no mundo, e com essa fome ele vai provar aqueles que são dele. Nós estamos passando agora, não exatamente por uma fome literal, embora alguns estejam passando também por uma fome literal, mas nós estamos passando por um tempo de grande tribulação, que não é a grande tribulação, por favor. Eu não disse nesse sentido. Mas de grandes provas, com essa pandemia, com todo esse desentendimento entre cientistas, governantes e políticos querendo pegar uma casquinha nisso. Agora, a invasão do Afeganistão
pelo Talibã, ou seja, transformando o país num regime de homens da caverna, né? Literalmente homens da caverna, porque chegaram lá, já foram proibindo uma série de liberdades que as pessoas tinham. A gente sabe que Talibã não é simplesmente islamismo. Ele é um islamismo radicalíssimo. Ele é um islamismo radicalíssimo, uma coisa que, se você bobear, um tiro na hora. Não tem muito rodeio, não. E principalmente as mulheres sofrem, né? Porque as mulheres têm uma posição de escravas. Imagina você viver num país com um regime assim, né? E nós sabemos que muitos cristãos vão sofrer lá agora também perseguição, porque num país muçulmano já é proibido o cristianismo, num país de radicais islâmicos, ser cristão pode significar uma pena de morte, uma sentença de morte, pelo simples fato de ser cristão, de ler a Bíblia, de pregar o Evangelho, já é suficiente para ser considerado infiel, e o infiel, então, é um criminoso passivo de morte. As juízas, tem juízas lá, né? Tem advogadas e juízas com todos esses anos de liberdade que existiu no Afeganistão. Muitas mulheres se formaram em direito e muitas são juízas. E essas juízas agora estão extremamente preocupadas porque muitas delas julgaram membros do Talibã por crimes e condenaram membros do Talibã por crimes. Então elas estão com um alvo na testa, coitadas. Elas vão sofrer agora nas mãos desses homens. Agora, nós sabemos que esse mundo não é realmente a Disneylândia, não é o Mar de Rosas, não é? Então, a gente tem que ficar muito atento quando recebemos acenos do mundo, como acontece com Abraão aqui, com Abrão ainda, né? Com Abrão. Aconteceu uma fome, a fome veio, claro, para provar a terra e provar também a fé de Abrão. Porque se o Senhor havia mandado ele sair, ele saiu por fé, e caminhar até a terra de Canaã, por fé também ele fez. E ele construiu um altar. E lá em Betel, ele construiu um altar, que significa casa de Deus. Então ele estava andando por fé até aqui. Aí vem a fome. E o que acontece com a fome? A fome prova a fé. Ele achou melhor, então, descer até o Egito, porque a fome era grande na terra. Quando a gente toma uma atitude dessa, a pergunta é, e se nós não tivéssemos feito isso? E se ao invés de descermos ao Egito, não tivéssemos esperado? Porque certamente não morreu todo mundo que não desceu ao Egito, não é? E se a gente não tivesse descido ao Egito? Descer ao Egito significa voltar para o mundo, porque o Egito é uma figura do mundo. E muitas vezes a fome que a gente sente não é exatamente uma fome material, uma fome do organismo, né? Mas uma fome de coisas, de diversões, de amizades, de uma série de coisas. Como aqueles que saíram do Egito, né, junto com Moisés, e estava misturado. O povo saiu do Egito, o povo hebreu saiu do Egito, mas havia uma mistura de povos entre eles também. Porque muitos que eram escravizados no Egito não eram apenas hebreus. Tinha outros povos escravizados. E quando deu aquela saída assim, de roldão, aquela multidão imensa de hebreus, muita gente pegou carona. Muita gente aproveitou para sair junto, né? Já que abriram os portões, vamos nessa também, porque estava ruim a vida lá. Só que lá para frente, a Bíblia diz que o vulgo que estava entre eles, o que era o vulgo? Era o povo não hebreu que saiu junto com eles. O vulgo que estava entre eles sentiu fome. E certamente, com essa fome, eles influenciaram os hebreus a também sentirem fome. E aí vieram as codornizes, daí tem toda aquela história, eles acabam morrendo, né? Muitos acabam morrendo, porque eles ficaram com saudades do Egito. Ai, quem nos dera estar no Egito, onde tínhamos comida de graça, em abundância, peixes e alhos e não sei o que mais, né?
Não tinham, eles não tinham, eles estavam escravos. Eles eram escravos. E aquele maná que é descrito quando cai pela primeira vez sobre o deserto, o maná, e é descrito como sendo uma coisa com gosto de mel, que caía do céu sobre as plantas, sobre a relva, né, sobre o orvalho da terra, e tinha gosto de mel e de coentro. Nessa parte que eles estão com fome, lá na frente depois, reclamando de fome, o mesmo maná é descrito da seguinte maneira: ele tinha gosto de azeite fresco. E azeite fresco é para vomitar. Quem come azeite? O azeite que nós comemos é um azeite curtido, né? Azeitona, quando você come uma azeitona, é uma azeitona curtida, com sal, com salmoura, e o veneno dela, vamos chamar assim, né? Aquela parte dela que é intragável, ela é anulada. Eu me lembro uma vez, um amigo foi para Portugal, daí viu aquelas árvores, assim, o que é isso? Isso é pé de azeitona, é oliveira, né? Pé de azeitona, estava tudo carregado. Você foi lá, já catou um punhado e enfiou na boca. Amarrou que nem comer casca de banana, né, aquilo. É que nem comer casca de banana. Já amarrou a boca dele, precisou cuspir tudo. Aí falaram, não é assim que come, você tem que curtir, tem que ficar no sol, tem que passar por um processo de curtição, né? Tem que fazer a maior curtição na azeitona antes que você possa comê-la. Mas então ele vai atrás do Egito. E o Egito, para nós, é uma figura do mundo. Aqui ele erra, então. Ele se desvia, porque no Egito podia ter muita riqueza, muita comida, muita coisa, mas não tinha o altar. Não tinha um lugar para ele adorar a Deus. E quando ele entra no Egito, ele vai ter que tomar umas providências também, dar um jeitinho. Geralmente, quando você dá um passo fora da linha, você dá 2 passos, depois você dá 3 passos, depois você dá mais 4, depois assim. É como alguns filmes policiais, né, que o cara comete um crime lá, sei lá, sem querer ele mata uma pessoa, sem querer. Aí ele enterra a pessoa e tal, mas daí quando ele vê, alguém viu ele enterrando. Aí o que ele tem que fazer? Ele tem que matar quem viu. Mas daí quando ele vai enterrar quem viu, outro enxerga ele tem que matar. No fim o cara tem aquele que não queria matar ninguém e sem querer ele atropelou uma pessoa, né? Geralmente é isso que acontece, o atropelamento, e depois o cara, para esconder o corpo, tal, acaba tendo que matar um, matar outro. Assim é o desvio nosso dos caminhos do Senhor. Você dá um passo fora, daqui a pouco você tem que dar 2, depois você tem que dar 3. E é o que acontece aqui. No versículo 11 de Gênesis 12, aconteceu que, chegando ele para entrar no Egito, disse a Sarai, sua mulher: Ora, bem sei que és mulher formosa à vista. E será que, quando os egípcios te virem, dirão: Esta é sua mulher, e matar-me-ão a mim, e a ti te guardarão em vida? Dize, peço-te, que és minha irmã, para que me vá bem por tua causa, e que viva a minha alma por amor de ti. E aconteceu que, entrando Abrão no Egito, viram os egípcios a mulher, que era muito formosa. E viram-na os príncipes de Faraó, e gabaram-na diante de Faraó, e foi a mulher tomada para a casa de Faraó. E fez bem a Abrão, por amor dela, tipo, eu vou ajudar você, que a sua irmã é maravilhosa, que eu vou viver com a sua irmã aqui. É o melhor do meu harém. Né? E ele fez bem a Abrão por amor dela, e ele teve ovelhas, vacas, jumentos, servos e servas, jumentas e camelos. Ele saiu ganhando, né? Ele saiu ganhando. Ele emprestou a mulher dele para ser uma concubina no harém de Faraó. Faraó, lembre-se, Faraó não é o nome. Faraó é um título. Faraó significa rei. Assim como César, na Roma Antiga, era um título, não era o nome do rapaz. Era um título. César, por exemplo, esse título era adotado também na Rússia, no tempo do Império Russo, até recentemente, né, até antes da Segunda Guerra Mundial, ou depois, não me lembro bem, que tinha o czar. O que era o czar? Era o César. E também na Alemanha, tinha o czar alemão. Então, Faraó era o título.
assim como Amaleque era o título, né? Era como rei, como imperador. Então, ele se dá muito bem. Ele lucrou muito com essa trama, com essa mentira que ele contou e fez a mulher dele contar uma mentira também. Só que aqui não diz como que Faraó ficou sabendo que ele era sua esposa. Talvez a gente aprenda de uma passagem do que acontece com o filho dele, com Isaac. Porque uma das coisas importantes a gente aprender pela palavra de Deus é o seguinte: quando você erra, você não erra sozinho. Quando você sai da linha, você leva outros com você. Eu sempre me lembro, um dia eu estava conversando com um irmão, a gente depois da reunião, sentado não, em pé, depois da reunião, fora do salão de reuniões, e esse irmão estava encostado no muro do terreno, né? E a gente conversando, e o filhinho dele veio e parou ao lado dele, encostou no muro também. O filhinho dele agora é adulto, casado e tal, mas era pequenininho. Eu com o canto do olho observando os movimentos do menininho. Então esse irmão pegou uma hora, cruzou os braços, o menininho olhando para o pai assim, cruzou os braços também. Aí esse irmão pegou e pôs um pé no muro. Sabe quando você apoia um pé no muro? O menininho quase caiu, né? Porque ele quis pôr o pé no muro também. Então tudo que o pai fazia, ele fazia. O pai dele não estava percebendo. Mas eu estava ali só de olho no moleque, de canto de olho, assim, vendo o que ele estava fazendo. Assim é conosco. As coisas que nós fazemos, outros imitam. Outros imitam, e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Eu vou contar onde eu quero chegar depois, mas eu lembrei agora de uma anedota que diz que tinha um pastor dos tempos antigos, desses que iam pregar no sertão. Ele saiu a cavalo com dois novatos lá da congregação dele para ir pregar nas fazendas. E no caminho deu uma chuva muito forte, estava muito frio, ficaram ensopados, né, tremendo de frio. Aí viram uma luzinha lá longe, pararam o cavalo lá, apearam. Era uma venda, era um armazenzinho, um botequinho. Aí eles desceram, aí o pastor chegou no balcão e falou assim: 3 copos de pinga bem cheios. Aí os dois novatos, né? O pastor... Aí o pastor perguntou onde é que era a casinha, né? A casinha era o banheiro daquele tempo, né? Ele saiu lá fora para ir na casinha. Aí os 2 novatos, um olhou para a cara do outro, os 2 tremendo de frio, né? Bom, se o pastor pediu, então pode, né? Pegaram o copo de pinga e engoliram o copo de pinga. Daí chega o pastor: por favor, uma caixa de fósforo. Aí o cara do bar da caixa de fósforo, ele riscou o fósforo, acendeu o copo assim, formou aquela chama. Aí ele ficou esquentando a mão em cima da chama. Aí os 2 já estavam quentes por dentro, né? Então lembre-se que sempre vai ter alguém observando o que você faz. E achando que porque você faz, então pode fazer. Porque às vezes ele nem tem estrutura para entender o que você faz, ou para fazer parecido, mas não do mesmo jeito que você faz. Então muita atenção. Quando nós cremos em Cristo, nós nos tornamos modelo, né, para outros. As meninas que me escutam aí não queriam ser modelo. Se você é uma cristã, você já é modelo. Você é modelo para outras irmãs mais novas que estão observando tudo que você faz, a maneira como você se veste, a maneira como você fala, as amizades com quem você sai. Elas estão observando tudo. E ainda que às vezes você tenha uma certa estrutura para se manter separada das coisas, uma nova às vezes não tem essa estrutura. E a gente acaba causando tropeço, né? Por isso que fala muito em Romanos, fala em Coríntios também, para não sermos causa de tropeço para aqueles que são novos na fé, para aqueles que não têm ainda, né, capacidade de entender, de navegar entre os rochedos perigosos desse mundo. Então, o que eu ia dizer a respeito de Abrão, ou Abraão depois, é que ele vai ter um filho. Esse filho vai se chamar Isaac, e esse filho vai se casar. E nós vamos encontrar lá em Gênesis 26, versículo 1,
Olha só como a história se repete. Por isso que eu queria chamar a atenção para esse caso de Abrão. Havia fome na terra. Gênesis 26, 1. Além da primeira fome que foi nos dias de Abraão. Percebe que ele faz uma referência. Por isso foi Isaque a Abimeleque, rei dos filisteus, em Gerar. E apareceu-lhe o Senhor e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te disser. Peregrina nesta terra, e serei contigo e te abençoarei, porque a ti e a tua descendência darei todas estas terras, e confirmarei o juramento que tenho jurado a Abraão teu pai. E multiplicarei a tua descendência como as estrelas dos céus, darei à tua descendência todas as terras, e por meio delas serão benditas todas as nações da terra. Ele repete as bênçãos que tinha prometido a Abraão. Porquanto Abraão obedeceu a minha voz, guardou o meu mandado, os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Assim habitou Isaque em Gerar. E perguntando-lhe os homens daquele lugar acerca de sua mulher, disse: é minha irmã. Aí, ó. Botou o pezinho no muro, que nem o menininho lá, o filho do irmão. Viu o pai fazer? Então eu vou fazer também. É minha irmã. Porque temia dizer: é minha mulher. Para que, porventura, dizia ele, não me matem e os homens daquele lugar por amor de Rebeca, porque era formosa à vista. E aconteceu que, como ele esteve ali muito tempo, Abimeleque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu, e eis que Isaque estava brincando com Rebeca, sua mulher. Aí ele descobre que era a mulher dele. Por quê? Como que ele descobre? Então chamou Abimeleque a Isaque e disse: eis que na verdade é tua mulher. Como, pois, dissesse é minha irmã? E disse-lhe Isaque: porque eu dizia, para que porventura não morra por causa dela. Talvez também lá, no caso de Abraão, eles tenham visto Abraão fazer com a sua esposa, com Sara, ou Sarai ali, né? Coisas que não são feitas por um homem ou uma mulher fora do casamento. Às vezes alguém me escreve e pergunta assim: até que ponto pode ser o nosso relacionamento íntimo? Eu gosto de citar aquela passagem: seja o vosso leito sem mácula. Então, um casal, na sua intimidade, eles vão ter certamente coisas, carícias, uma série de coisas que um homem não faria com a sua irmã, né? Como é o caso aqui, ele fala que é a sua irmã. E por isso identificando que era um casal. Então existem sim determinadas práticas íntimas de um casal num leito sem mácula, ou seja, sem adultério, sem entrada de outros, de estranhos nesse leito. Existem práticas que são exclusivas de um casamento, de intimidade de um casamento. E aqui nós vemos então que aquele erro lá de Abraão, ele deu cria, né? Porque o filho vai fazer a mesmíssima coisa que ele fez. E talvez lá também, no nosso capítulo 12 de Gênesis, tenha dado a perceber, né, que ao faraó, que aquela ali não era irmã dele. Talvez ele os viu de alguma maneira que não era uma maneira de brincadeiras entre irmãos. Era muito mais uma maneira de carícias sexuais entre marido e mulher. E aqui, apenas para a gente encerrar a visita de Abraão à terra, nós vemos que o Senhor feriu a Faraó e a sua casa com grandes pragas, né? Por causa de Sarai, mulher de Abraão. Ele ficou indignado com ele, não é? E manda ele embora. Agora, isso aqui é um outro ponto importante também. Quando a gente perde a comunhão com o Senhor, quando a gente sai do caminho de fé, da senda de fé, nós podemos acabar sendo disciplinados por incrédulos. Isso para vergonha nossa. Olha a vergonha que ele passou. Um homem de Deus, um homem guiado por Deus, um homem que escutava a voz de Deus falar com ele, como frente a frente com ele. Agora ele é repreendido
por um ímpio, por um faraó que adorava muitos deuses, ele é repreendido. O faraó chama atenção. Imagina que triste é quando um incrédulo chega para mim e fala: Mário, você não está andando direito. Eu fico, ó, desse tamanho assim, ó. Eu quero sumir. Porque é vergonhoso. É vergonhoso. Pense assim, o povo de Deus é referência na terra. O povo de Deus é luz e sal na terra. Como que a gente às vezes chega num nível de falta de comunhão, de pecado, de erros cometidos, que outros precisam chegar para a gente, às vezes nem é um irmão, às vezes até um estranho, e fala: o que é isso que você está fazendo? Mas cristão faz isso, é? Porque o incrédulo gosta de ver, de apontar erros de cristãos, porque ele se sente bem com isso, né? Ele se sente superior. Então é uma vergonha, devemos cuidar muito disso. Ter muita atenção nesse ponto de como andamos nesse mundo. Primeiro, não voltando para o Egito, né? Por falta de fé, por insatisfação, por acharmos que o Senhor não irá prover dentro daquilo que Ele tinha ordenado, na terra que Ele tinha mandado a gente ficar. Aí largamos tudo, deixamos a fé de lado e passamos a andar por vista, que é o caminho que Abraão vai fazer. E ele só vai reencontrar o altar quando ele voltar agora. Só na volta. Lá no Egito não tinha altar para ele. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.